Saudações, meus caros, aqui quem fala com você é o engenheiro Pablo Jean, e neste vídeo vou abordar com você o 74HC595, na verdade toda a linha 74595, né, tem diferentes aí, como LS, HCT e assim por diante, né. E este dispositivo ele é similar a um dispositivo, um componente que a gente já viu em um vídeo passado, né, que se trata do 74LS165. Era um shift register, né, que basicamente ampliava a quantidade de inputs que a gente tinha no nosso microcontrolador, né, utilizando apenas a SPI e mais uma ou duas GPIOs que eram obrigatórias. E agora vamos ver então o 74HC595, que é um shift register de saídas, ou seja, que vai permitir que a gente aumente a quantidade de outputs do nosso microcontrolador, que vai permitir que a gente amplie a criatividade do nosso projeto. A gente pode ligar, assim como no 65, quantos 595 a gente quiser em cascata, permitindo que a gente tenha quantas saídas a gente precisar, beleza? E bom, deixa eu aproveitar então um pouquinho esse momento para pedir para você já curtir o vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sininho. E lembrando também de deixar o seu comentário, tá? Suas impressões sobre o vídeo, alguma experiência que você já teve, se esse dispositivo vai te ajudar aí em seus futuros projetos e também alguma dúvida que você tem aí, beleza? E aproveitar também para você conferir os cursos que eu disponibilizo, né, lá na Udemy e no Hotmart, tá? Só clicar aqui embaixo, tá no link que tá aparecendo na descrição, né? Lembrando que se você comprar o vídeo por esse link, você vai ter um desconto especial, vai pagar bem barato no curso, que vai te ajudar muito. E esses cursos eu viso principalmente uma visão profissional, seja da STM32 e do FreeRTOS que eu tenho disponíveis até o momento. São cursos com essa abordagem mais profissional, onde a gente entende um microcontrolador na sua minúcia, a gente analisa essa documentação, também a gente faz um projeto final para poder pegar aquilo que a gente viu durante o curso e concretizar em algo material. Que daí a gente aprende mais e entende melhor o que a gente está fazendo, tá? E o mesmo vale para o curso de FreeRTOS, onde eu abordo ali vários detalhes do FreeRTOS, como criar task, semáforo, como é que a gente usa esses recursos de forma adequada para poder criar um projeto aí fenomenal, né? Que vai utilizar da melhor maneira possível o recurso que você tem disponível. Beleza? Bom, disso então, vamos começar! Bom, meus amigos, estou então aqui aberto com o PDF, né? Do 74HC595 e também do 74HCT595, tá? Pequena diferença nas suas alimentações e temporizações. Aqui então a primeira página da datasheet que vai explicar um resumo do que é, uma descrição geral, os seus recursos, perfeito? Parte de alimentação, input levels, etc, né? E aqui em sequência parte de aplicação, né? Que seria um conversor serial para paralelo e um hold register remoto, né? Para ser sincero, não entendi o que isso significa. Pode ser alguma coisa do inglês que tem algum significado. Se você souber, deixa aí nos comentários. Descendo aqui um pouco, então, no datasheet, a gente tem o diagrama funcional dele, tá? Junto com o seu símbolo lógico. Vamos lá. No seu diagrama funcional, temos as suas entradas. Já vamos analisar esses pinos, tá? Então, a gente tem um primeiro estágio, né, de shift register, tá? São flip-flops, basicamente flip-flops, né? E aí, a gente tem um segundo estágio, né, que seria o storage register, tá? Ele vai já pegar o que tá aqui e vai jogar para essas saídas, que aí vai direto para a saída do dispositivo, né, do nosso circuito integrado. Então, basicamente, vai entrar uma informação pela SPI, tá? Nesse estágio aqui, nesse primeiro estágio, né, nesse conjunto de flip-flops, tá? Que, através desse sinal STCP, vai pegar o sinal que está entrando nele e vai jogar para a saída, tá? Que também são outros flip-flops, né? E, basicamente, vai fazer um papel de um chip select, né? Junto com um buffer, né? Que vai separar esse primeiro estágio aqui, tá? Porque esse estágio faz parte da comunicação SPI. Então, posso ter outros dispositivos que vão receber comandos e esse cara não pode responder a comandos que não é para ele, né? E aí os pinouts aqui que a gente já vai ver, tá? Tem aqui, então, de certa forma, o pinout, né, físico, né? Um símbolo lógico, né? Que seria basicamente o esquemático. O esquemático a gente basicamente repetiria esse circuito. E aqui o símbolo lógico IEC, né? Descendo, então, a gente tem esse outro diagrama lógico, até um pouco mais fácil de entender, contendo até o desenho dos flip-flops, inclusive, que facilitaria. Hoje tem o estágio 0, que é separado de todo mundo, estágio 1 a 6, e o estágio 7 também, que é um pouquinho diferente. É bem que é separado, né? Na verdade, ele está separando o estágio 0, do 1 ao 6 até o 7, tá? Que são flip-flops em sequência, né? Que vai receber a entrada DS, tá? Os dados vão entrar aqui. E a informação vai ser colocada, né? Ela vai ser obtida através desse HCP, né? Que vai jogando para o próximo shift register, né? Chega lá no estágio 1, depois vai para o estágio 2 no próximo clock para o 2, e assim por diante, até chegar no 7 e depois no Q7S, que vai gerar a saída, né? Que permite que a gente ligue estes dispositivos em cascata, ok?
Temos o Master Reset, que é para poder colocar tudo em nível 0, né? Se dá um pulso em nível 0, ele vai colocar esse primeiro estágio em nível 0, né? Vai zerar. E aí temos então STCP, que é a parte desse segundo flip-flop, que é um latch, ele chama aqui de latch. Então, um pulso no STCP vai pegar a entrada D, que está vindo desse primeiro estágio, e vai jogar nas saídas, tá? Diretamente. Aí temos também o Output Enable para desabilitar as saídas, né? Que vai colocar em alta impedância, tá? Que não vai nem entrar nada e sair nada. Vai tá... É como se eu tirasse um fio, desligasse. E aí tem as saídas Q0 a Q7, tá? Então é bem simples, tá? É muito similar ao 74 HC165, não tem segredo. E seguindo aqui, o que a gente vai ter, né? Tem a parte de packing, importante para você que vai fazer uma PCB. Aí o pin description, tá? Q0 a Q7 temos as saídas paralelas, tá? É onde a gente vai alimentar as cargas ou algum sinal. O ground, autoexplicativo. Q7S é o Serial Data Output, que ele vai permitir então que eu ligue esses dispositivos em cascata. Temos em sequência então o Master Reset. Deixa eu ver se eu pego a seção de texto. Melhor, isso. Temos aqui então o Master Reset, que ele vai fazer aquele reset, né? Ele ativa em nível baixo, vai colocar todo mundo em nível 0. SHCP, que é o Shift Register Clock Input. Então esse aqui é o clock do primeiro estágio, tá? Aquele estágio que aqueles flip-flops que vai armazenar internamente a informação, que é por onde ela vai circular. STCP é o Storage Register Clock Input. E ele é então aquela segunda parte, né? Que seria o nosso latch. Ele vai pegar a informação que está nesse register, né, o Shift Register, e vai jogar para o Storage Register, tá? E ele vai estar ligando as saídas. Olha aqui é o Output Enable, ativo em nível baixo. DS é o Serial Data Input. Q0 é o Parallel Data Output 0, né? Tá repetido aqui. Enfim. E o VCC, a alimentação, tá? Temos aqui então essa tabela verdade, mas eu não vou abordá-la com vocês para não tomar muito tempo. Eu prefiro abordar aqui, tá? O sinal. Eu acho que isso aqui que é mais relevante para a gente, tá? Então a gente tem o SHCP, que é o clock, tá? Esse aqui é o clock, então vai pegar o DS, no data, e vai estar jogando através daquele Shift Register, né? Aquele primeiro estágio, de acordo com a entrada DS. E aí tem o STCP, que é o que vai fazer a parte para pegar a informação que está ali e jogar na saída, tá? Aqui ele dá um exemplo que ele fica dando vários pulsos no STCP para ir jogando direto no storage. Aqui nesse caso, tá? Na biblioteca, como é que eu estou trabalhando? Eu trabalho a STCP como um chip select. Ele está sempre em nível alto, né? Então, quando eu começo a mandar um dado, o clock e o DS, eu coloco ele em nível baixo, para quando terminar, eu dar um pulso em nível alto. Então, eu achei isso uma forma melhor de funcionar na biblioteca, tá? Na biblioteca a gente não vai nem ver o código-fonte, tá? Vou mostrar só o header, para vocês verem as estruturas e as funções. Não tomar muito tempo. Então, quando eu mando os 8 bytes, 16, depende da quantidade que eu tenho em cascata. E aí depois eu dou um pulso no STCP para poder fazer esse refresh, tá? Lembrando que existem outros Shift Register da linha 74, CD46. Não vou lembrar de cabeça agora, mas alguns eles não têm esse storage, tá? Então a saída é ligada direto nesse primeiro estágio, né? É como se a gente não tivesse... Deixa eu voltar aqui. Essa parte do latch, tá? Então esses flip-flops do FF0 ao FF7 é ligado direto na saída, tá? Existem esses shift output, né? Voltando aqui, então a gente tem o Master Reset, que vai zerar todas as saídas, né? Só que o Master Reset requer um pulso no STCP, ok? Porque ele zera o primeiro estágio. Para ir no estágio storage tem que dar um pulso. Lembrando que esses nomes podem mudar se você pegar de uma outra fabricante, mas a função é a mesma. E aí, Output Enable, tá? Quando você coloca em nível alto, como a gente pode ver aqui, ó, ele vai ficar em alta impedância. Aí depois que você tira, ele volta a exibir a saída normal, tá? Ele não gera o reset, tá? O Output Enable, ele simplesmente vai desabilitar a saída. E a hora que você habilitar ele novamente, a saída vai voltar ao normal. Joia? E aí aqui tem o Q7S, a parte do Q0 ao Q7, né? Acho que esse aqui é bem simples, sem muito segredo. Então aqui alguns parâmetros, né? Vou pular o Limiting Values, porque aqui tem informações bastante importantes, tá? 74HC595 suporta uma tensão de alimentação de 2 a 6 volts, sendo a típica 5. E a linha HCT é de 4.5 a 5.5, então ele tem uma faixa menos flexível de alimentação. Tem que ficar atento quando você for comprar para o seu projeto, tá? É mais STM32 que trabalha em 3.3 volts, então para funcionar teria que ter um conversor de tensão e tudo mais. Perfeito? Bom, aqui tem mais algumas informações que pode ou não ser relevante para você, mas eu recomendo que você dê uma lida no datasheet, ele é bem completo, né?
fala tudo sobre o componente, né? O que deveria, o que a gente espera de um datasheet. Vocês podem ver que tem bastante informação, algumas curvas, temporização e assim por diante. Fechou, meus amigos? Vamos fazer o seguinte. Agora eu quero mostrar para vocês o esquemático de uma placa que eu montei aqui. Já mostra para você a placa montada, mas vamos primeiro para o esquemático. Então, bom, eu tenho aqui a minha núcleo L432KC, tá? Então, simplesmente ela, eu pego a alimentação GND 3 volts e aqui os sinais de SPI, que já vai ver quem são, tá? Infelizmente, esqueci de colocar as labels aqui para poder ficar melhor descrito, né? Mas, enfim, a gente está ligando então aqui o Output Enable, RCLK, aqui o nome está diferente, mas o RCLK é o Storage Clock, né? Aquele STCP. O SR Clear, que é o Master Clear, tá? Que é o pino 10. CR Clock, que é o clock, sinal SLK da serial, e o SR é input, tá? Aí aqui as saídas começando do QB, ou Q1, até o QF, que é o Q5, tá? Eu liguei dessa forma aqui para ficar mais fácil na protoboard, depois vocês vão ver e vocês vão entender por que eu fiz essa ligação, tá? Porque eu pulei o QA, porque o QA tá lá no pino 15, e o QB até o QH, eles estão em sequência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que fica mais fácil fazer a ligação, tá? Aí eu tenho meus LEDs, ligados por um resistor de 330 ohms, tá? 5 LEDs em cada 74HC595, então eu tenho 2 ligados, para poder mostrar para vocês a questão de cascata, tá? O OE, RCLK, SR Clear e SRCLK estão ligados juntos aqui, e aí o Serial Input, SR, ele recebe o Q7S, que vem aqui de baixo, tá? Então o que é feito? É feita essa ligação aqui, tá? Eu optei por usar a label aqui, para não ficar aquele fio passando aqui e ficar aquela confusão. Aqui já tá um pouco, né? Ficar mais ainda. E aí, mais 5 LEDs. Joia? Tá, então lembrando um detalhe aqui, tá? Na biblioteca funciona o seguinte. O device 0, que é o primeiro do array, é o que tá lá na ponta, tá? Ele é o último, tá? O primeiro é o seu device ali dentro do array, o seu último valor, tá? Que não é o primeiro, você considera ele como último, tá? Então basicamente é isso, tá? A ligação do esquemático, não tem muito segredo, é bem simples. É assim que a gente liga um 74HC595. E aí você pode colocar mais um aqui, quantos você precisar. A única coisa que tem que ficar um pouco atento é com esses paralelos aqui, tá? Pode ser que dê algum problema de temporização, se você tiver muitos em paralelo com esse Q7S. Mas em geral, só você usar algum tipo de buffer, algo que vai, tipo um amplificador operacional com uma alta velocidade, para você poder, um buffer, né? Um buffer já serviria, né? Acho que seria melhor um buffer do que um amplificador operacional, para você poder dar uma amplificada nesse sinal, né? E evitar ter perda, porque a capacidade de saída de uma GPIO é tal, né? De velocidade e tudo mais. E se você tiver um amplificador ali, um buffer, pode te ajudar. Mas assim, é um caso muito específico você colocar um monte desse aqui, mas tem que ser muito mesmo. Enfim, vamos fazer o seguinte, tá? Vamos aqui para a bancada, para eu mostrar para você a nossa placa montada. Perfeito? Então, vamos lá. Bom, senhores, então, o que eu tenho montado aqui, como vocês podem ver, é a nossa placa, né? Bom, temos aqui, então, a nossa núcleo L432KC, bem compacta. Gosto dessas placas de desenvolvimento compactas, tá? Detalhe aqui, tá? Deixa eu só apontar isso aqui, que isso aqui é interessante, ó. O botãozinho de reset, ó, já foi de arrasta. Bem fraquinho, infelizmente. Não sei qual aprontei, acabei quebrando ele. Tentei remontar, mas infelizmente já era. Enfim, detalhes, tá? Vamos lá. O que eu tenho aqui? Então, o meu device aqui, tá? O meu controlador. Junto com as conexões nos 74HC595. Eu tenho 2 aqui, tá? E olha só como tá ligado aqui os LEDs. Tem vários LEDs. Tá um pouco torto, porque é difícil deixar eles retos aqui. Tentei o máximo possível, aí fica meio... É que essa protoboard também é o seguinte. Essa protoboard, ela não é muito nova. Na verdade, a primeira protoboard que eu comprei, firme e forte, guerreira. Então ela já tá um pouquinho assim, dando seus sinais de cansaço, mas dá para usar. Fiz esse esquema todo aqui para ficar um pouquinho organizado os fios, não ficar aquela bagunça. E aí aqui a ligação, tá? Que a ligação vem no esquemático. Não vou ficar apontando um por um aqui porque não vale a pena. Temos aqui então os dois caras, device 1 e device 0, porque esse aqui é o da ponta, né? E aqui comentei com vocês aquela ligação que eu fiz, né? Ó, os resistores aqui, os outros resistores, nós dois conjuntos, né? Juntamente com os LEDs ligados, tá? Esses 10 LEDs aqui, 5 para cada device. E eu tô reproduzindo um efeito aqui, um efeito simples, tá? Nada muito complexo, não. Fechou? Fechou, meus amigos. Essa parte aqui eletrônica é isso. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá pro PC para a gente poder ver a lib, tá? A lib tá disponível no GitHub. O link vai estar aqui na descrição para que você possa
acessar ela. Perfeito? Aqui então, no GitHub, biblioteca 74xx595. Eu fiz como base na 74xx165. Basicamente, eu copiei e colei. Resumo, tá? Eu vou ser sincero o que eu fiz. Copiei e colei ela e fui editando o que precisava. Simples. É isso, galera, tá? A gente desenvolvedor, engenheiro, a gente tem que saber não ficar fazendo retrabalho, tá? Se tem algo que funciona, reaproveita. Ah, é algo que funciona e pode servir porque eu já faço. Reaproveita. Pega aquele código, ajusta, sem problemas, tá? E fica uma dica, tá? Evita ficar fazendo retrabalho porque isso toma muito tempo. Se tem algo que você pode aproveitar, aproveita. E não precisa ter vergonha disso. Então tá aqui, depois uma olhadinha rápida dos arquivos, tá? Tem aqui a pasta docs, que vai ter o datasheet ali já dentro, que foi o que a gente viu. Tem aqui um código exemplo, que é esse que a gente vai ver, né? É o L432KC com 2 devices, né? 2 dispositivos. Source, que vai ter 3 arquivos, né? O .h, o defs.h e também o .c. A gente vai dar uma olhadinha já já. E aí, a pasta base com gitignore, license e readme, que ainda tenho que preencher. Tá? Tem várias bibliotecas que eu tenho que preencher o readme, mas infelizmente não estou tendo tempo hábil para isso. Perfeito? Bom, mas antes da gente ir lá na KubeIDE, para a gente ver esse código exemplo, vou fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa para o café rapidinho. Cafezinho, né? Sempre bom. Qualquer horário do dia, o cafezinho é sempre muito bem-vindo, né? Então eu resolvi também trazer essa lib, o 74HC595, porque eu acredito que eu comentei lá na do 165, que é o seguinte, a gente tem expansores I/O. Claro, futuramente eu quero trazer vídeos sobre esses expansores, e é por I2C. Eles são muito interessantes, você pode configurar como entrada, como saída, então torna eles dispositivos bastante maleáveis, flexíveis para aplicações. Mas tem um detalhe, eles são caros, tá? Eles não são baratos. O editor vai colocar na tela aí, tá, um exemplo de um expansor por I2C, um expansor I/O por I2C, e de um 74HC165 e um 74HC595, para você comparar a diferença de preço, tá? A diferença ela é grande, tá? É grande. E para um projeto que você visa custo, esse tipo de aplicação é melhor. Porque aqui eles podem falar, Pablo, mas se eu preciso de muita GPIO, eu compro um microcontrolador com bastante GPIO. Sim, eu concordo. Mas o que acontece muito? Isso acontece muito mesmo. Uma empresa ela pode comprar muitas unidades do microcontrolador. Muitas mesmo. Porque sai mais barato, tá? Então, se você comprar 100 mil unidades do microcontrolador, vai ser um preço bem mais em conta. Então, muitas vezes a empresa compra um microcontrolador para atender uma demanda. Só que outra demanda ele já começa a faltar alguma coisa, como por exemplo o GPIO. Aí se você usar um cara desse, você vai economizar no projeto, porque você já bateu o preço do microcontrolador. Ou por alguma razão, às vezes o microcontrolador com bem menos GPIO está bem mais barato. Então é aquilo, existem casos e casos. Mas em muitos casos, se você tem um microcontrolador com poucas GPIOs, um cara desse vai servir muito bem. Tá? Tem a questão de roteamento de placa, enfim. Então ele tem sua aplicação e tem o seu valor. Se existe expansor por I2C, expansor de I/O, é porque existe aplicação, tá? Existem cenários que eles são bem aplicados. Então, eu acredito que é isso, tá? Então, vamos aproveitar este momento da pausa para o café para você deixar o like no vídeo, se você não deixou ainda. Se inscreve no canal, tá? Eu sei que tem muita gente que assiste os vídeos e não está inscrito. Então eu peço aí, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque sempre que chegar um conteúdo novo, pode ser que você não saiba. E se você já é inscrito e com o sininho ativado, você vai sempre poder estar assistindo na hora, tá? E lembrando que os vídeos saem por estreia, então você pode acompanhar as estreias ao vivo, que é bem bacana. Fechou? Então, fechou, né? Vamos lá, galera, vamos dar sequência aqui. Aqui na KubeIDE aberta, meus amigos, vamos ver primeiramente como é que eu configurei meu microcontrolador. Então, vou abrir aqui o plugin do CubeMax. Bom, tô com o meu microcontrolador aberto, rodando aqui em 32 MHz, eu nem mexi nisso, ficou tudo por padrão que a KubeIDE entregou para mim, para núcleo. E aí, tem algumas configurações padrões, mas o que interessa pra gente aqui, ó, é a SPI, tá? Vamos pegar aqui a SPI 1, ligado aqui, ó, PA1, a gente tem a SPI 1 SCK. Na PA3, a gente tem o Output Enable, tá? Output Enable, ela é uma entrada do tipo opcional. Você pode pegar o teu HC595 e já ligar direto no GND, para sempre deixar elas ligadas, tá? A biblioteca ainda não trabalha com essas GPIOs, tá? Diretamente, né? Ela não mexe. A STCP, que é obrigatória, tá na PA4. A Master Reset tá na PA5. Lembrando que essa aqui também é uma não obrigatória, você não precisa ligar ela. Tá? Você pode ligar ela direto ali em nível alto para poder desabilitar o Master Reset. E aí, o Master Output Slave Input, né? O MOUSE tá na PA7. Então, basicamente,
quantos GPIOs eu preciso para poder expandir para no mínimo 8 saídas do meu microcontrolador? 1, 2, 3. Pronto. Clock, Master Output Slave Input, MOSI e o STCP, que é o do Storage. 3 GPIOs, acabou. Perfeito? Então, bom, eu configurei aqui a MSPI para 8 bits, tá um ponto de atenção aqui. O que acontece? Vou habilitar a SPI pela primeira vez. Geralmente está em 4 bits, vai dar ruim se você deixar assim. Então, sempre lembra de vir aqui, ó, 8 bits, tá? Coloquei também a baud rate para 4 megabits por segundo, tá tendo alguns problemas com 12, provavelmente por causa da tensão um pouquinho mais baixa que tá trabalhando, porque ele pode chegar a 100 MHz esse cara, só que ele é alimentação de 5, 6 volts. E aí, Clock Polarity Low, Clock Phase, First Edge. Você pode colocar também, ó, Clock Polarity High e Second Edge, tá? Que é o modo 3 da SPI, vai funcionar também, perfeito? Ótimo, então, vou deixar como padrão. Vou fechar aqui sem salvar. Opa, não vou fechar não, porque ainda tem que mostrar as GPIOs, tá? Aqui então a nossa STCP configurado para Very High. Importante a gente sempre lembrar de colocar a resposta das GPIOs em alta velocidade. Iniciando ela em nível alto, tá? Então tá desabilitado. Master Reset inicia em Low, né? Já dou um reset ali nos meus Shift Registers. Very High também. E a Output Enable em High. Então eu começo com tudo desabilitado, inclusive as saídas. Também Very High. Fechou? Fechou. Vou dar um Don't Save. Vamos lá para o código, tá? Então eu tenho aqui meu source, né? Com os códigos referentes aqui. Então vamos lá para o ponto H. O que a gente tem no ponto H? Vamos lá, que é importante. Então eu tenho um enumerate de erro, né? Um OK e fail, para o desenvolvedor poder acompanhar o processo. 3 definições de funções, uma de mutex, uma outra de GPIO, e também uma terceira relacionada à SPI. Vai receber então o buffer e o comprimento que vai ser enviado, tá? Isso aqui é para controlar a SPI, tá? É aquilo, eu gosto de trabalhar com biblioteca que é flexível. Então eu consigo usar essa lib em qualquer microcontrolador, STM32, MSP430, Texas, enfim. Vai depender do que você estiver utilizando aí. ESP32 também é bem tranquilo. Então tem aqui o meu render padrão, tá? A gente não precisa se preocupar com isso, porque isso aqui é pedido automaticamente dentro da biblioteca. Lembrando que também a biblioteca tem alguns acertos internos, então se tiver alguma coisa errada, ela vai travar o programa lá, naquela linha para você poder corrigir. Então, tem aqui então outra estrutura, né? Params underline t, para você poder fornecer os parâmetros para funcionar a biblioteca. A gente tem essa primeira aqui, então, fxnspi transmit, para você fornecer a função que vai controlar a SPI. Uma outra GPIO let, que é o STCP, tá? Então, para poder controlar a GPIO. Mesma coisa para o MR e para o OE. Duas funções opcionais, tá? Essas funções são opcionais, junto com a Output Enable e a Master Reset, tá? Elas são opcionais, se você não quiser fornecer, você não precisa. Só que você colocar como nulo, tá? Você tem que colocar como nulo, para poder garantir que não vai lixo. E aí, lock e unlock, tá? Isso aqui é importante quando estiver trabalhando em ambiente de RTOS, tá? E por alguma razão, duas tasks poder acessar, por exemplo, uma função do 74xx595, tá? Vamos supor que você vai pegar essa write byte e você tem uma task 1 e uma task 2 que vai acessar ela, tá? Acessar simultaneamente. Então é importante você implementar ali um mutex, tá? E fornecer a função para travar o mutex e para desbloquear o mutex. Importante, tá? Em ambiente de RTOS, já é uma task que vai utilizar essas funções simultaneamente, implementar um semáforo aí, tá? Um mutex. Você vai fornecer também a quantidade de dispositivos que você tem ali em cascata. Nesse caso aqui são 2, tá? É 10 dispositivos? É 10. E aí P8 Exit Buffer. Tá? Esse aqui seria o buffer onde eu armazeno as informações, tá? Então, ele internamente precisa de um array, de um buffer para poder tendo uma memória da informação que é escrita ali naqueles dispositivos. Se você oferecer aqui um parâmetro null, ele vai usar um malloc para fazer a alocação dinâmica de memória. Se você fornecer um array aqui, tá? Você pode declarar esse array fora e fornecer o endereço dele, aí ele não vai alocar dinamicamente não, tá? Ele vai aproveitar o que você declarou previamente de forma estática, tá? Então a biblioteca ela é bem flexível quanto a isso. Se não quiser usar alocação dinâmica, você pode fornecer um array alocado de forma estática. Perfeito? E aí temos então as 3 funções que temos até o momento, tá? Tem que criar mais algumas, poder trabalhar com Output Enable e Master Reset, né?
Então temos aqui a init, onde eu vou fornecer esse handler, que vai estar vazio. É interessante você inicializar ele com 0. E aí o params, tá? Que aí você vai fornecer os parâmetros de inicialização do dispositivo, tá? Lembrando o seguinte, o handler é importante que ele seja global, tá? Pode ser static global, mas tem que ser global. Dependendo de onde vai acessar, mas o ideal é que seja global. O params pode ser local, tá? Porque ele vai ser utilizado somente na inicialização. Depois não precisa mais ser usado, tá? Write byte, você vai escrever um byte inteiro, tá? Eu tenho meu byte ali, né? Com os 8 bits, 8 posições que eu quero escrever a informação. E aí eu forneço o index, tá? De 0 ao número de positivos menos 1, tá? Lembrando, o index 0 é o da ponta. E aí o render, tá? Porque eu posso ter vários cascatas 74HC595, tá? Já 2, 3 cascatas, você pode trabalhar tranquilamente, né? Porque o handler permite essa, como a gente pode dizer, essa flexibilidade, tá? Write bit, então você vai fornecer o render, como sempre, um index, tá? Qual index você vai querer trabalhar, qual bit você quer escrever. Aí o número do bit, tá? Então, tipo assim, do bit de 0 a 7, né? E aí depois a gente tem um bool write bit. Então tá, esse booleano write bit, por fim, você vai fornecer se o valor vai ser 0 ou se vai ser 1, né? False ou true, tá? True vai colocar em nível alto, false vai colocar em nível baixo, logicamente. Perfeito? Então a biblioteca é assim, você consegue escrever um byte ou escrever um bit em específico, tá? Daí é por isso que eu preciso dessa informação, né? Esse xtbuffer, esse buffer interno, na verdade, né? Para poder, quando for escrever o bit, eu poder ter a informação anterior que está ali. Ah, Pablo, eu posso ler? Tá, você pode ler, mas tem que daí ligar a saída do último da cascata lá no MISO, para você poder ter condições de ler o que está lá no hardware. Por isso, mas não acho necessidade de fazer isso não. Enfim, aqui na main, temos então o nosso programa implementado. Vou tentar ser rápido aqui. Então eu inicializo o meu handler, tá? Com 0. Aí, aqui mais para baixo, vai ficar lá bem baixo, tá? Aqui eu tenho as funções para controlar a SPI. Então tem aqui esse underline HC595TX, que vai transmitir o buffer do comprimento len, né? Então vou dar um how SPI transmit do buffer, né? HSPI1, o BFF, o len, e vou guardar 100 milissegundos para a operação concluir. Termina bem antes que isso, tá? Se der um how ok, quer dizer que a operação é bem concluída, eu retorno 0, que é indicativo de sucesso. Caso contrário, eu retorno 1, que é indicativo de falha, tá? Então temos também agora aqui HC595 Output Enable, que vai trabalhar em cima desse pino, né, do Output Enable. Mesma coisa, Master Reset e Pro Let, tá? Daí aqui então, localmente eu tenho esse LEDs ARR, tá? Device 0, Device 1, né? Inicializo com um 08 e o 80. Vocês vão entender o efeito que eu estou trabalhando. E a L74XX595 Params, tá? Também inicializado com 0. Apesar que aqui eu preencho todos os parâmetros, né? Então eu forneço, né, a função para fazer o let, né? fxNGPO let vai receber o endereço daquela função. Mesma coisa para o Master Reset e Output Enable, né? MTX Lock e Unlock são null, porque não estou utilizando. E aí a função para transmitir na SPI, tá? Então eu estou mandando o endereço dessa função que ele vai consumir internamente. Número de dispositivos 2, external buffer igual a nulo, porque eu vou deixar que ele faça a alocação desse buffer dinamicamente, tá? Dou um init, o ideal era pegar o erro aqui e tratar o erro, né? Mas eu não fiz isso. E aí eu fico nesse loop infinito, né? A cada 50 milissegundos, escrevendo no byte 0 e no byte 1, né? Device 0 e device 1. O device 0, eu estou fazendo um deslocamento à direita em 1 bit, e o device 1, o contrário, tá? Deslocamento à direita 1. Tá? Então, quando o LEDs ARR, né, referente ao device 1, chegar nesse estado aqui, ó, igual a 0x04, então eu vou voltar para o estado inicial. Então, vamos fazer um efeito de andar desses LEDs, tá? Eles vão sair da ponta, vão até o meio, depois que chegar no meio, ele volta para a ponta, tá? Gente, basicamente é isso. Eu acho que não tem segredo, bem simples. Mas falando em bem simples, vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou conectar aqui, então, a minha placa, tá? Conectei aqui. Vou iniciar a depuração e vamos ver a mágica acontecendo. Perfeito, galera? Vocês já estão vendo a placa aqui, tá? Montada certinha. E aí, eu vou dar um play aqui pra gente ver a mágica acontecendo. Estão vendo? Ó, aqui na ponta, indo até o meio, depois voltando, tá? Ciclicamente. Deixa eu desligar essa iluminação aqui, para vocês poderem até ver um pouquinho mais legal o efeito. Aí, isso, ó. Um pouco ruim a imagem da câmera, porque tá muito escuro, tem pouca luz para ela, mas veja.
A gente consegue pegar bem o efeito aqui. Nossa, não tampa. Veja. Então, é basicamente isso, tá? Eu tenho esse microcontrolador com pouca saída aqui, né? E utilizando apenas... Podia utilizar apenas 3, eu podia controlar esses 10 LEDs aqui, tá? Se quisesse controlar mais LEDs, 20, 50, poderia tranquilamente com esse device, tá? Com esse circuito integrado que é o 74HC595. Perfeito? E desse vídeo, então, galera, é isso, tá? Vamos fazer o seguinte. Como a gente já viu esse cara aqui, vamos lá partir para o encerramento, beleza? Então é isso, senhores e senhoras. Vimos então o 74HC595, que trata-se então de um circuito integrado que permite que a gente aumente a quantidade de saídas disponíveis para o meu microcontrolador. Muito útil quando a gente tem que controlar muitos LEDs ou algum outro tipo de dispositivo que requer uma grande quantidade de GPIOs. E muitas vezes nosso microcontrolador pode não ter essa quantidade suficiente, seja porque a gente está limitado ao modelo específico ou questão mesmo de preço, tá? E a gente utiliza um microcontrolador com menos quantidade de saídas, tá? Uma quantidade de saídas menor, perfeito? Isso vai depender muito da sua aplicação e tudo mais, mas é um ser interessante para você conhecer. Isso vai ajudar demais aí nos projetos que você vai estar desenvolvendo no dia a dia. E uma outra coisa muito interessante na eletrônica, nem interessante, tá? Obrigatório, é o uso de conectores, tá? Muitas vezes temos que utilizar conectores, seja para trazer uma alimentação, conectar uma comunicação com outra placa e assim por diante, tá? E esses conectores requerem o quê? Que a gente monte chicotes, né? Monte cabos, como este que eu tenho em mãos. Este é um chicote que eu montei para gravar o STM32, né? Eu tenho uma ponta que vai direto no microcontrolador e a outra que eu coloco no meu ST-Link V3, tá? Sem precisar ficar colocando pininho por pininho, né? Às vezes é muito chato fazer no dia a dia. Mas não só isso, muitos projetos requerem conectores. E algo importante que você, como engenheiro, tem que saber é crimpar conector de forma correta. Saber utilizar a ferramenta para ter um conector firme, tá? E tem algumas coisas que não é permitido fazer, né, na hora de a gente montar conector, mas muita gente faz e acaba danificando o conector que foi montado. Quer entender mais sobre conector, como é que a gente crimpa os terminais? Então faz o seguinte, clica no quadro que está aparecendo aqui ao lado e aprenda mais sobre como crimpar terminais e conectores. Beleza? Diz então e desejo um fortíssimo abraço.